Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 210 do Jurisprudência e Tese do STJ. É a segunda edição seguida sobre o tema Julgamentos com Perspectiva de Gênero. Antes de começar, não deixa de se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo das novidades. Nos segue no Instagram, @legislação_integrada e principalmente acesse legislaçãointegrada.com.br para você conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de legislação e jurisprudência do Legislação Integrada, além de mais de 100 planos de leitura, planos esses por carreira e por edital. Tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Gente, segue a gente nas redes sociais, que no mês de maio vai ser o lançamento do nosso novo curso sobre organização de estudos para concursos públicos. Tá muito legal e com certeza vai ser um divisor de águas nos teus estudos. Sem mais delongas, vamos começar. Tese 1. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Gente, isso aqui é uma súmula, a súmula 336 do STJ. E o primeiro ponto aqui é que nós já temos uma certa maturidade de entender que sempre que vier a mulher, hoje já não é mais a mulher, né? É a pessoa. Porque questão de alimentos pode ser a mulher pagando para o homem ou o homem pagando para a mulher, ou mesmo pode ser dentro de uma relação homoafetiva, ou enfim, qualquer tipo de relação que você imaginar na sua cabeça, de tal forma que essa lógica, que era uma lógica bem machista, né, do momento em que essa súmula foi ditada, uma súmula bem antiga, já não subsiste. Então, de tem a mulher, leia sempre assim, a pessoa que renunciou aos alimentos. Vamos lá. Caso concreto adaptado. José e Maria eram casados, se divorciaram em 2006 e nessa oportunidade ambos renunciaram mutuamente a alimentos. Só que em 2010 a Maria sofreu um acidente, poderia ser o José, causando sequelas permanentes que ocasionaram ali um aumento substancial dos seus gastos, com despesas médicas, hospitalares, com necessidade de adaptação na casa, enfim. A vida de Maria virou de cabeça para baixo, ela passou a necessitar de auxílio financeiro de terceiros, e aí o José chegou junto e começou a custear as despesas dela, a ajudar ela no sustento. E só que aí, quando foi lá em 2014, o José faleceu, sendo que ele era segurado da Previdência Social. E aí vem a pergunta, a Maria vai poder ser beneficiária da pensão por morte do José? E aí a súmula 336 do STJ responde e diz que sim. Por quê? Porque houve uma necessidade econômica superveniente, mesmo que posterior ao divórcio. Então, aquela simples renúncia a alimentos no momento do divórcio, da separação, não é suficiente para obstar que posteriormente essa pessoa receba a pensão por morte, porque no caso concreto existia uma dependência econômica superveniente a esse divórcio ou a essa separação judicial. Tese 2. É possível a remarcação de curso de formação ou teste de aptidão física em concurso público com o objetivo de proporcionar a participação de candidata gestante ou lactante à época de sua realização, independentemente de previsão expressa nesse sentido no edital. Gente, isso aqui é muito importante porque existe um tema de repercussão geral do STF, a tese de tema 335, que determina que não existe direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013. Em resumo, o edital não prevê a possibilidade de segunda chamada da prova física, do TAF, por exemplo. E a pessoa, no dia do TAF, sofreu um acidente grave, ficou impossibilitada, enfim, pode imaginar aí qualquer
qualquer situação de força maior, qualquer doença, enfim, a pessoa foi acometida por uma doença, por um acidente, não pôde fazer a prova. Ela tem direito à segunda chamada? Você olha para o edital. Se o edital disser que ela não tem direito, ela não tem direito à segunda chamada. Essa é a regra. Só que aí, gente, existe uma exceção. E essa exceção também está definida em tese de repercussão geral, é o tema 973 do STF, que é exatamente em relação à candidata grávida. É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital de concurso público. Qual é a lógica, gente? A lógica é que a situação de estar grávida é algo peculiar à situação da mulher. E que o homem não engravida, né? O homem ele não tem essa possibilidade de engravidar. Os dois podem, a qualquer momento, sofrer um acidente, ficar doente, não poder participar do TAF. Isso é algo que vai alcançar igualmente homens e mulheres, mas engravidar não. Engravidar é algo que é peculiar da mulher. Então, quando você afasta da mulher a possibilidade de remarcar um TAF por ela estar grávida, você está criando uma situação, inclusive discriminatória, em relação a essa mulher. Então, a candidata grávida ela tem direito à remarcação do TAF. E nessa tese aqui do STJ, inclusive, se traz uma outra situação que a jurisprudência também aceita, que não está específica aqui no tema 973, que é a situação da lactante. Então, tanto a candidata grávida quanto a candidata lactante também tem direito à remarcação do TAF. Tese 3. O estabelecimento de critérios diferenciados para a promoção de militares em razão das peculiaridades de gênero não ofende os princípios da igualdade e da isonomia. Caso concreto adaptado. O Tomás é militar da aeronáutica. Um certo dia ele percebeu que as mulheres que ingressaram no quadro da aeronáutica no mesmo concurso que ele já estavam sendo promovidas a cabo. Então ele era soldado e ele ainda estava muito longe de ser promovido a cabo, mas as mulheres todas já estavam sendo promovidas. E ele ficou sem entender o que estava acontecendo. Então ele passou a estudar a legislação interna da corporação e ele verificou que os requisitos para as mulheres serem promovidas eram mais favoráveis que os requisitos para que os homens fossem promovidos. Então o que ele fez? Ele propôs uma ação dizendo, olha, isso está ferindo a isonomia. Eu quero que seja declarada a inconstitucionalidade dessa diferenciação. Então, o que eu quero? Meu pedido inicial, eu quero ser promovido pelos mesmos critérios que elas. E se não for possível, aí eu quero que elas só possam ser promovidas pelos mesmos critérios que eu. Basicamente foi isso. E aí, o pedido do Tomás encontra guarida, o judiciário deve deferir? A resposta é não. Por quê? Porque nesse caso concreto aqui, o corpo feminino de reserva da aeronáutica ele é regido por uma legislação específica, sendo inclusive um quadro próprio. Então, existe o quadro de militares mulheres e o quadro de militares homens. E cada um desses quadros tem legislação específica atenta às suas peculiaridades, inclusive a peculiaridade de que o número de mulheres é muito menor nas Forças Armadas do que o número de homens. Então, cada um desses quadros vai atender, ou melhor, a legislação de cada um desses quadros vai atender às peculiaridades, de tal forma que não é possível sustentar que existe uma inconstitucionalidade, porque naquele caso concreto está mais favorável em relação ao tempo de progressão para as mulheres. Tese 4. A diferenciação de critério de altura mínima entre homem e mulher para ingresso mediante concurso nas carreiras militares por si só não ofende o princípio da isonomia. Caso concreto adaptado. O Pedro estava prestando concurso para soldado da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul e ele foi eliminado. Por quê? Porque a altura mínima era de 1,65 e ele só tinha 1,62. E aí ele impetrou mandado de segurança, alegando que esse edital feria a isonomia,
porque para mulheres só era exigido 1,60 m, enquanto para homens era exigido 1,65 m. E aí? Quem é que tá certo nessa? Fere a isonomia isso aqui? E, gente, não fere a isonomia, né? Por mais que a gente possa criticar isso de exigir a altura mínima, aí é outro ponto, o judiciário aceita a exigência de altura mínima, já adianto isso. Tem decisões STF e STJ. E a diferenciação de altura em relação a homens e mulheres é por um motivo muito simples. Existe uma diferença de altura. A média de altura das mulheres no Brasil é uma, a dos homens é outra, e os homens são mais altos, em média, do que as mulheres. Então, por isso, se exige uma estatura mínima menor para as mulheres. Inclusive, aqui no julgado, tem os dados do IBGE, de que, por exemplo, nos anos de 2008 e 2009, a altura média do homem brasileiro era 1,72 m e a da mulher brasileira era 1,61 m. Então, 11 centímetros a mais na média. Então, de fato, é possível essa diferenciação no edital. Tese 5. Não é cabível o arbitramento de aluguel em desfavor da coproprietária vítima de violência doméstica e familiar que, em razão da decretação de medida protetiva de urgência, detém uso e gozo exclusivo do imóvel que possui em cotitularidade com o agressor. Caso concreto adaptado. Maria foi agredida pelo seu marido Pedro, motivo pelo qual foi deferida uma medida protetiva de urgência, impedindo Pedro de se aproximar da residência. Inconformado, Pedro pleiteou o arbitramento de um aluguel a ser pago por Maria. Por quê? Porque ela estava na posse exclusiva do imóvel. Ele disse, olha, existe uma copropriedade do imóvel, eu estou privado de gozar da minha propriedade, ela está com a propriedade exclusiva, então ela necessariamente deve me pagar aluguel em virtude da utilização exclusiva do imóvel. E aí, esse pedido vai ser atendido? Vai não, né, gente? Mas não vai mesmo. Por quê? Porque se você atende um pedido desse, você está fazendo o quê? Você está inviabilizando a medida protetiva. Ele foi tirado de casa porque agrediu a esposa. E essa medida protetiva tem o objetivo de garantir a integridade física da mulher vítima de violência doméstica. Então, se você condiciona essa medida protetiva ao pagamento de um aluguel ao agressor, você acaba, em muitas vezes, retirando a própria aplicabilidade, no caso concreto, da medida protetiva. Então, de fato, não é possível aqui você aplicar de uma forma literal o artigo 1319 do Código Civil, que é aquele que diz, né, que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. Mas aqui você tem que dar uma interpretação conforme a Constituição, ao artigo 1319, nesse caso concreto, afastando esse pagamento de aluguel. Tese 6. O resultado falso negativo de exame de DNA realizado para fins de investigação de paternidade implica responsabilidade objetiva do laboratório por danos morais à genitora, pois atinge de maneira grave sua honra e reputação. Caso concreto adaptado. Juliette e Júlio eram namorados. Após meses de relacionamento, a Juliette engravidou e o Júlio não quis assumir, disse que não era dele, tinha dúvidas e que só aceitaria assumir com o exame de DNA. E aí foi feito o exame de DNA. Aí veio o resultado negativo. E aí a Juliette ficou, meu Deus, como é que pode? Impossível, não tem como ser negativo. E aí toda a sua credibilidade da sua palavra nessa altura já era questionada, ninguém mais acreditava nela. E você imagina, né, o abalo emocional da Juliette, mas ela insistiu em refazer o teste. E aí quando fez um novo exame, positivo. E aí a Juliette, muito abalada com essa situação, resolveu processar a clínica por danos morais. E aí a clínica deve indenizar a Juliette? E a resposta é sim, a clínica deve indenizar a Juliette. Por quê? Porque isso aqui deve ser visto sobre a ótica do direito consumerista. Esse serviço prestado foi um serviço defeituoso, no sentido em que a má prestação desse serviço causou um dano.
ao consumidor. Que dano foi esse? Foi um dano material? Foi um dano físico? Não, foi um dano moral, foi um dano emocional, psicológico grave, gravíssimo. Então, sim, de fato, aqui não é um mero de sabor de forma alguma, gente. Não é uma situação esperada, né? Porque hoje existe, esse termo foi muito interessante. Se utilizou um termo muito interessante aqui neste julgado, uma sacralização do exame de DNA. O resultado de um exame de DNA é algo muito sério e que as pessoas veem isso como algo muito verdadeiro. Então, o DNA deu negativo. Ela mentiu, ela traiu. Então, imagina como é que ela fica psicologicamente. A pessoa passa até a duvidar de si mesma. A imaginar, meu Deus, será que realmente é verdade isso? Será que eu tô ficando doida? Né? Enfim, eu imagino isso, né? Porque o exame de DNA é algo muito sério. Então, realmente se entendeu que aqui nesse caso concreto, sobretudo pelos padrões culturais da sociedade brasileira, etc., um exame de DNA falso, negativo, é algo muito grave e viola a honra da mulher. Tese 7. É possível responsabilizar civilmente laboratório que distribui medicamento anticoncepcional ineficaz, sem princípio ativo, e assim frustra a opção de a consumidora escolher o melhor momento da gravidez. Gente, isso aqui foi o caso das pílulas de farinha, que foi notório no Brasil, que até hoje não se sabe muito ao certo da onde, como isso aconteceu, mas o que se sabe é que houve um teste de maquinário, no maquinário de embalar as pílulas anticoncepcionais, e nesse teste se utilizava pílulas de farinha, né, placebo, então somente com o objetivo de testar o maquinário, e por algum motivo se especula que essas pílulas foram confundidas com o anticoncepcional propriamente dito, e que por isso foram embaladas e vendidas para o público, e muita gente em muitos lugares do Brasil acabaram se utilizando dessa pílula anticoncepcional. A razão mesmo, ninguém sabe. Essa versão aqui é apenas uma das que vieram a público. E aí o que aconteceu? Muita gente engravidou, muita mulher engravidou, porque achava que estava tomando anticoncepcional e estava tomando placebo. E aí a pergunta é, existe responsabilidade objetiva do laboratório que, ao invés de entregar uma pílula anticoncepcional, entregou uma pílula de farinha? Sim, com certeza absoluta. Ela deve se indenizar aquela mãe, aquela mulher que engravidou, sem que naquele momento quisesse engravidar. Ela não tinha interesse em engravidar naquele momento e ela acabou tendo seus planos de vida modificados por um anticoncepcional defeituoso, né? Que na verdade era pílula de farinha. E aí um ponto muito interessante aqui nesses casos é a questão do ônus da prova, porque muitas mulheres sequer tinham guardado essas cartelas vazias, óbvio, né? Acabou a cartela, você faz aqui, se joga no lixo, você não guarda. E aí sempre o laboratório se defendia dizendo, olha, ela não provou que ela tomou mesmo a minha pílula, e aí como é que fica? Só que aí o STJ entendeu que aqui existia uma dupla impossibilidade probatória. Por quê? Porque a autora ela não podia demonstrar que comprou especificamente uma cartela defeituosa, e não por negligência, mas simplesmente porque não fazia sentido ela continuar guardando essa cartela depois que ela acabou. E por outro lado, o laboratório também não tinha como comprovar o contrário, né? Que na verdade ela estaria mentindo, que essa mulher não teria ingerido essa pílula de farinha. E a solução que o STJ chegou aqui foi no sentido de que deveria se preservar aqui a proteção do consumidor, na medida em que existia pelo menos aqui nesse caso concreto especificamente, existia todo um relato que era crível. Então, de fato, houve aqui a obrigação de indenizar por parte do laboratório. Gente, as teses 8, 9 e 10, elas vão ser analisadas conjuntamente. Tese 8. É possível substituir a pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto por prisão domiciliar para as presas gestantes
ou mães de menor ou pessoa com deficiência durante a execução provisória ou definitiva da pena. Tese 9. A concessão de prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade de cuidados maternos que é legalmente presumida. Tese 10. É possível em deferimento da prisão domiciliar às pessoas gestantes, mães de menor ou responsáveis por pessoa com deficiência, após juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência. E aí, gente, tudo isso aqui deve ser visto contextualizado com, primeiramente, o RHC 81300 de São Paulo e também o HC coletivo 143641 de São Paulo, onde ficou decidido pela possibilidade de concessão de prisão domiciliar à mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto e também à mulher gestante de forma automática, sempre que não houver crime praticado com violência ou grave ameaça, crime contra descendente, ou não existir outra exceção excepcionalíssima que deveria ser fundamentada. Posteriormente, veio a edição da Lei nº 13.769 de 2018, que inseriu o artigo 318-A. E aí, esse artigo 318-A trouxe de forma expressa aquilo que foi previsto ali no julgamento desse HC e desse RHC que eu trouxe lá no ano de 2018. Só que não veio, aquela terceira situação. Quando é que não vai poder ser concedida? Quando houver situações excepcionalíssimas que devem ser fundamentadas. E aí questionou-se, e aí? Ainda é possível deixar de aplicar com base em alguma exceção excepcionalíssima devidamente fundamentada? E o STJ, em mais de uma oportunidade, já decidiu que sim. E inclusive trouxe, eu trago aqui, melhor dizendo, no material, algumas situações em que deixou-se de conceder essa prisão domiciliar. Então, por exemplo, aqui no HC 168900 de Minas, negou a prisão domiciliar à mulher presa em flagrante com enorme quantidade de armamento na sua residência, que era onde ela morava com um filho menor de 12 anos de idade. Em outro caso concreto, deixou-se de conceder porque as crianças não viviam com a mãe, sim com a avó. Em outro caso concreto, também deixou-se de conceder porque houve ali um crime de corrupção de menores em desfavor do próprio filho de 14 anos. Então, casos excepcionais. Um caso em que se concedeu, caso em que a mulher foi presa com uma grande quantidade e variedade de drogas. E aí se entendeu que isso por si só não era uma circunstância excepcional para afastar a prisão domiciliar. Então você tem que ver que tem que ser realmente uma situação excepcionalíssima. E aqui, gente, estamos falando, em regra, de prisão preventiva. Mas imagina que a mulher já está condenada, em regime fechado, etc. É possível que ela seja beneficiada com essa prisão domiciliar também? Aí a lógica se inverte. É possível, mas excepcionalmente. Enquanto em uma prisão preventiva, excepcionalmente não se concede a prisão domiciliar para mulher, mãe de criança de até 12 anos de idade ou gestante, ou pessoa com deficiência, mãe de pessoa com deficiência, quando se trata de uma prisão já em regime fechado, uma prisão definitiva, aí é o contrário. Excepcionalmente, você pode deferir caso se perceba que essa mãe é imprescindível ao cuidado das crianças, tá bom? Ou daquela criança. E aí, um ponto muito importante, porque é o ponto aqui da tese 9. Essa dependência ela é presumida. Então, se a mulher, mãe de criança de até 12 anos de idade, é mãe de criança, pessoa com deficiência, existe aqui uma presunção. Então, no caso concreto, você pode demonstrar que não existe essa dependência. Então, trouxe aqui, inclusive, o caso em que a criança era cuidada pela avó e não pela mãe. Mas aí é caso concreto. Existe uma presunção. Pode ser afastada? Até pode. Mas a presunção
é a de que existe sim a dependência. Tese 11. É possível substituir a prisão civil de devedora de alimentos em regime fechado por prisão domiciliar, pois a restrição de liberdade deve compatibilizar a necessidade de obter recursos financeiros para quitar a dívida alimentar em relação ao credor e de suprir as necessidades básicas do outro filho menor de 12 anos sob sua guarda. Então, gente, aqui quebra até um pouco aquele paradigma que a gente tem de que só homem que é preso por dever pensão alimentícia. Não, aqui no caso uma mulher, ela teve a sua prisão civil decretada porque ela estava devendo alimentos para o filho. Mas ela tinha um filho que também morava com ela e que era menor de 12 anos. E aí é possível que essa mulher consiga ficar em prisão domiciliar? A STJ já entendeu que sim. E se faz aqui uma aplicação analógica exatamente do Código de Processo Penal, tanto do artigo 318-A quanto do 318, inciso 5 do CPP. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Faço aquele convite de novo, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que com certeza vai te ajudar muito nesse processo até a tua aprovação no concurso público. É tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, com acesso a todos os materiais e a mais de 100 planos de leitura, planos por carreira e por edital. Então vem fazer parte, é um valor que vale muito a pena diante de tudo aquilo que é entregue, tantos planos de leitura, tantos materiais, atualização semanal através de informativo próprio, então só vantagem. Vem fazer parte que eu te aguardo. Até lá.